Esta semana vamos estudar os processos físicos de separação dos componentes das misturas. Lembram-se que já estudámos as misturas de substâncias e que elas podem classificar-se em misturas heterogéneas, misturas coloidais e misturas homogéneas. Vamos então aprender a separar os componentes destas misturas. Para misturas heterogéneas, podem utilizar-se as seguintes técnicas. Decantação, que pode ser líquido-líquido ou sólido-líquido. A filtração, a peneiração, a centrifugação e a separação magnética. Vamos começar com a decantação. Nós utilizamos a decantação líquido-líquido no nosso dia-a-dia? Claro que sim. Se eu quiser separar, por exemplo, o azeite da água. Tenho aqui azeite e tenho água, que são dois líquidos imiscíveis, que não se misturam. O azeite flutua na água porque tem densidade menor do que a água. Eu vou inverter o recipiente e o azeite vai continuar a flutuar na água, ou seja, os líquidos inverteram-se também. O azeite fica por cima porque é menos denso do que a água. A água vai começar a sair e ser recolhida no recipiente de vidro que está por baixo e quando chegar à linha que separa a água do azeite, eu vou parar e o azeite vai ficar no recipiente de cima. Para realizar esta técnica de separação no laboratório é necessário um material de vidro específico de nome ampola de decantação. Esta ampola tem uma torneirinha que permite a passagem do líquido mais denso para ser recolhido num recipiente colocado por baixo da ampola de decantação. Quando atingimos o nível de separação dos dois líquidos, fechamos a torneirinha e assim conseguimos separar o líquido mais denso do líquido menos denso. Em que situação do nosso dia-a-dia será necessário utilizar uma decantação sólido-líquido? Por exemplo, se eu quiser deitar para um copo sumo de limão. O meu sumo de limão é uma mistura heterogénea que tem alguns componentes sólidos, como a polpa do limão e cascas de limão. Com a ajuda de uma colher, eu vou decantar o sumo para o copo, assim não há salpicos e os componentes sólidos desta mistura também não passam para o copo. Para realizar uma decantação sólido-líquido no laboratório, não se utiliza uma colher, mas sim uma vareta de vidro. Eu tenho aqui uma mistura heterogénea de água colorida e areia e vou decantar a água com a ajuda da vareta de vidro para o outro gobelé. E assim separo o componente sólido do componente líquido. De seguida vamos falar na filtração. Em que situações do dia-a-dia é que se utiliza a filtração? Lembram-se do sumo de limão que decantei há pouco? Pois bem, mesmo decantado, ele apresenta ainda muita polpa a flutuar. Quem não gostar desta polpa terá de filtrar. Para isso eu vou usar este coador que tenho cá em casa, que tem uma rede que não tem uns buracos muito pequenos, mas ainda assim dá para filtrar alguma da polpa do sumo de limão. Eu vou passar o sumo através do coador e ele vai reter as partículas sólidas, o componente sólido desta mistura. E cá está. Outra situação do dia-a-dia em que usamos a filtração é na aspiração da casa. O ar sugado pelo aspirador vai pelo cano e entra diretamente num saco que retém as partículas sólidas que estão presentes no ar. O ar entra por este orifício, passa para o saco. As partículas sólidas, o lixo, as poeiras ficam retidas no saco e o ar sai. Para realizar uma filtração no laboratório é necessário um material específico, como por exemplo o papel de filtro, que se dobra desta forma e se coloca depois dentro de um funil de vidro. A mistura a separar faz-se passar através do papel de filtro e depois o filtrado vai sendo recolhido neste recipiente colocado por baixo do funil e em cima vai ficar o resíduo retido no papel de filtro. Vamos ver agora a peneiração. A peneiração já é usada há muito tempo no nosso dia-a-dia. É usada, por exemplo, para peneirar a farinha. A peneiração da farinha serve para tornar a farinha mais fina.
ou seja, na peneira vão ficar as partículas de dimensão maior e para baixo vão cair as partículas de dimensão menor, fazendo com que a farinha fique com um aspecto mais homogéneo. Cá está? Na peneira estão a ficar as partículas da farinha que têm dimensão maior. No laboratório a técnica é idêntica, com a vantagem de termos peneiras com buracos maiores e outras peneiras com buracos mais pequenos. Agora vamos ver a centrifugação. A centrifugação é uma técnica de separação muito útil no nosso dia-a-dia. Ora, vejamos. Por exemplo, quando estamos a preparar uma salada e a lavamos e queremos retirar a água da salada. Precisamos de um utensílio que muita gente tem em casa chamado centrifugadora. Colocamos a salada dentro da centrifugadora e rodamos com grande velocidade este utensílio, tem uma pega para isso, e o que é que acontece? A água vai fugindo, é sobre ela exercida uma força centrífuga e a salada é retida nesta espécie de rede. Cá está, e fica seca. Separamos a salada, as folhas verdes, da água. Para realizar esta técnica de separação no laboratório também se usa uma centrifugadora, mas um pouco diferente. Esta centrifugadora tem uns orifícios onde só cabem tubos de ensaio. É neles que se coloca a mistura a separar e roda-se ali o botão da centrifugadora para selecionar a velocidade a que queremos que ela rode e com a rotação ela separa o componente sólido do componente líquido. Por último, vamos ver a separação magnética. A separação magnética é uma técnica de separação que se utiliza apenas quando um dos componentes tem propriedades ferromagnéticas. Temos de ter um ímã e o ímã vai atrair o componente da mistura que tem propriedades magnéticas. Neste caso eu tenho aqui uma mistura de farinha e alguns agrafos e cá está. Estou a conseguir facilmente retirar os agrafos da farinha utilizando um ímã.